Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Massa, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas no YouTube. Neste programa eu te ensino a fazer vários tipos de biscoitos e também te ensino a decorá-los e a ganhar dinheiro com eles. Eu sou Simone Frasson e no episódio de hoje eu vou te ensinar a fazer biscoitos de baunilha, que fica bem lisinho para você decorar depois. Quer aprender? Então vem comigo! Agora eu vou preparar a massa básica para biscoitos decorados, que é a massa de baunilha. Eu vou preparar na batedeira. Então, eu vou colocar aqui na tigela da batedeira, primeiro, a manteiga, tá? Eu tô usando manteiga com sal. Se você usar manteiga sem sal, daí você vai acrescentar uma pitadinha de sal aqui, junto com a manteiga, para realçar o sabor. Mas essa manteiga aqui, ela já é com sal, então eu não vou usar sal na receita. Então, eu coloco aqui a manteiga, 200 gramas de manteiga. Então, eu acrescentei aqui 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Eu tirei da geladeira faz mais ou menos 30 minutos, um pouquinho mais de 30 minutos, tá? Então, aqui, 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Junto com a manteiga, eu vou acrescentar o açúcar refinado peneirado, tá? Os ingredientes secos, é bom usar sempre peneirado, para poder a massa ficar mais lisinha, homogênea, evitar que dê pelotinhas na massa, porque às vezes fica pelotinha de farinha de trigo, né, ou de algum outro ingrediente seco. Então, quando você usa ingredientes, farinha de trigo, açúcar, os ingredientes secos, é bom sempre peneirar. Então, eu vou acrescentar aqui 200 gramas de açúcar refinado peneirado. Junto aqui, eu vou colocar um ovo tamanho grande. E 2 colheres de chá de essência de baunilha, tá? Então, 2 colheres de chá. Aqui uma. Duas. Vou mexer um pouquinho aqui com a colher. Tá? Mexi só um pouquinho aqui para misturar um pouquinho o açúcar com os outros ingredientes. E agora eu vou levar para a batedeira para bater esses ingredientes aqui, tá? Eu gosto de usar esse batedor, mas se você não tem a batedeira com esse batedor, pode ser a batedor normal que você tem na sua batedeira. E eu coloco aqui para bater mais ou menos 2 minutos na velocidade baixa. Sinto na baixa e depois eu vou aumentar. Coloquei alguns segundos só na baixa para misturar um pouquinho ali. E agora eu vou colocar na velocidade alta e deixar bater mais ou menos 2 minutos.
você pode dar uma paradinha e pegar a lateral aqui, ó, que às vezes fica manteiga, né, grudado aqui ainda. Então você pode parar um pouquinho e juntar para colocar mais pro meio aqui e raspar a lateral da tigela. Tá? Você pode fazer isso e bater mais um pouquinho. Olha, então ele ficou firminho aqui e aqui, olha como que fica. Fica meio branquinho, ó, fica clarinho, tá? Tá bem misturado. Então agora eu vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos. A farinha de trigo é peneirada e aqui tem 400 gramas de farinha de trigo. Então eu vou colocar para bater primeiro na velocidade baixa para poder ir acrescentando a farinha de trigo, sem que ela fique voando muito aqui pelo local, tá? Então agora eu vou acrescentando aos poucos os 400 gramas de farinha de trigo e vou colocando com a colher. Se eu não tiver batedeira e se eu quiser fazer à mão, essa massa dá para fazer à mão? Dá sim, tá? No meu canal do YouTube, Sobremesas da Si, eu ensino essa receita fazendo, né, à mão. Eu preparo à mão, sem usar batedeira. Quando eu preparo à mão, eu costumo colocar na tigela primeiro os ingredientes secos, sempre peneirado. Coloco os ingredientes secos. Nesse caso, por exemplo, eu coloco a farinha de trigo e o açúcar. Daí eu misturo bem para misturar os dois ingredientes e depois eu já vou acrescentando a manteiga, o ovo e a baunilha. Misturo bem com a colher primeiro e depois eu vou amassando a massa com as mãos, tá? Apertando a massa bem, amassando, misturando bem os ingredientes, até ficar na consistência certa da massa, até não desgrudar mais das mãos e nem na tigela. Tá? No canal do YouTube tem a receita preparando com as mãos, sem usar batedeira. Eu gosto de usar batedeira porque eu acho que a bolacha, né, o biscoito, ele fica mais lisinho. Ele fica ainda mais lisinho feito com a batedeira, mas não tem problema, dá para fazer sem a batedeira, você não vai ter problema com isso, tá bom? Então agora eu vou ligar a batedeira na velocidade baixa para ir acrescentando a farinha de trigo. Depois eu aumento um pouco ali a velocidade.
depois eu vou aumentar um pouquinho. Agora eu vou aumentar só mais um pouquinho. Agora eu vou diminuir um pouco. E já vou observando que já desgrudou tudo da lateral aqui da tigela da batedeira. Tô formando a bolota aqui, ó. Então já tá na hora de desligar. Tá? Ele juntou tudo aqui no meio. Então, ó, já desgruda. Facinho. E a massa está prontinha, ó. Tá limpinho a lateral aqui, ó. Tá? Já desgrudou tudo, os ingredientes já estão bem misturados. Ó, e aqui, ó, desgrudou tudo daqui. Então, a massa já está pronta. Ela fica macia, tá? Se você achar que ela tá muito mole, tá despencando aqui, porque ela tá muito mole, daí você coloca mais um pouquinho de farinha de trigo e bate mais um pouquinho, tá? Mas coloca bem pouquinho, pra não exagerar e acabar errando na medida. Mas essa receita, seguindo direitinho essa quantidade de ingredientes, não costuma dar errado, sempre dá certo e a massa fica assim, ó. Ela fica macia, ó. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa em dois, ó. Vou pegar assim, ó, dividir em dois pedaços aqui. E vou colocar num saquinho plástico. Esses saquinhos que compra em supermercado, eu vou colocar a metade da massa num saquinho e a outra metade no outro saquinho. Tá? Então eu coloco aqui dentro. E a outra massa eu coloco aqui dentro também. Se quiser colocar tudo no mesmo saquinho, não tem problema. Eu gosto de fazer assim, porque às vezes não usa toda a massa, eu posso guardar para usar, né, depois, para usar amanhã. Tá? A massa, eu não costumo deixar ela muito tempo, assim, muitos dias na geladeira para poder usar. Tá? Eu uso, sim, entre 3 dias, até 3 dias. Então, ó, eu faço assim com a massa, tá dentro do saquinho bem fechado e faço aqui também. Tá?
Tá? Eu espalho assim para ficar mais fácil para gelar ela. E agora eu vou levar para geladeira, tá? Como ela tá molinha, eu acabei de bater, então eu preciso levar a massa para geladeira por mais ou menos 30 minutos, para ela ficar mais firminha, endurecer um pouquinho, ficar mais firme, para eu poder então abrir com o rolo e cortar com o cortador. Daí o corte do cortador fica até melhor com a massa mais durinha. Então eu vou levar agora para a geladeira e eu volto para a próxima etapa. Eu esqueci de pesar a massa aquela hora, para vocês terem uma ideia do peso, né, de quanto que pesa a massa pronta. Então eu vou pesar agora. Então a massa ela ficou na geladeira e agora ela tá mais firminha. Olha, deu 865 gramas. Tá? O saquinho não pesa praticamente nada, né? Então deu aqui agora na balança que tá marcando 864 gramas. Tá? Quase 1 quilo, né? De massa aqui de biscoito. Então, agora eu vou abrir a massa aqui no tapetinho de silicone. Quem não tem tapete de silicone, pode colocar um plástico no lugar ou papel manteiga. E para abrir a massa também, eu coloco a massa aqui. Pode jogar um pouco de farinha de trigo para facilitar na hora de tirar a massa daqui. Então, eu só colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui, onde vai abrir a massa, tá? O tapetinho de silicone, ele já facilita bastante para não grudar a massa. Mas mesmo assim, é bom colocar um pouquinho para facilitar aqui na hora de tirar, né? Você corta a massa e na hora de tirar o biscoito daqui fica mais fácil, tá? Então, a massa já tá mais firminha. Enquanto isso, eu posso deixando essa massa aqui na geladeira para usar depois. Então, eu pego a massa e coloco aqui, tá? Então, se você não tiver o tapetinho, vai colocar um plástico ou papel manteiga e colocar a massa aqui em cima. E por cima da massa, para abrir, né, com o rolo, eu também uso o plastiquinho em cima ou papel manteiga, tá? Eu gosto mais do plástico, acho que fica mais fácil até, mas o papel manteiga também dá certo. Se o espaço for maior aqui, bastante massa, e você achar necessidade, é só cortar a lateral do saquinho aqui e o fundo e abrir ele, né? Deixar ele maior. Então, agora eu vou pegar o rolo e abrir a massa. Então, eu venho e abro. Eu abro numa espessura de mais ou menos meio centímetro, tá? Eu acho que é uma espessura boa, meio centímetro, para fazer os biscoitos. É uma espessura meio que padrão, tá? Só quando você vai fazer biscoito no palito, que daí você faz ele mais grosso, uma espessura mais grossa, para poder encaixar o palito na massa. Então, eu abri a massa, ó, a massa bem lisinha, tá? E agora eu vou cortar os biscoitos. Eu quero um Papai Noel grande e eu não tenho o cortador no formato de um Papai Noel, do rosto Papai Noel que seja grande. Eu tenho esse daqui, ó, que é bem pequenininho, ó, na palma da mão dá pra ver, tá? Então eu quero ele maior, eu quero um biscoito grande. Então eu copiei da internet no papel manteiga. Eu fui na internet, pesquisei Papai Noel, achei a imagem que eu queria, coloquei do tamanho que eu queria e fui na tela do computador e passei por cima ali copiando, transferindo o desenho da tela do computador para o papel manteiga. E agora eu vou recortar toda a volta aqui para ficar o molde do Papai Noel. Então, aqui, ó, ficou só o molde do Papai Noel, toda a volta dele, tá? E aqui o desenho é legal, é importante ter também para depois transferir para o biscoito a parte do rostinho, né? A parte de dentro do molde aqui, para passar para o biscoito depois também.
tá? Então, eu recortei o molde, é só eu colocar aqui, posicionar na massa que eu abri, a massa do biscoito. E com uma faquinha sem serra, tá? Uma faquinha lisa aqui, eu vou recortar a massa em toda a volta desse molde, tá? Então, para recortar, eu afundo a faquinha aqui na massa, na volta do molde, e vou levantando a faquinha e abaixando, levantando e abaixando, assim, ó. Sobe e desce a faquinha, indo para a direção aqui do molde, cortando no formato do molde. Então, é só fazer isso. E é rapidinho, tá? É só ir cortando aqui, seguindo o molde. A serrinha fica do lado que você tá cortando, né? Pra cortar a massa aqui. A serrinha, assim, não, o corte da faca. Onde tem o corte, ele vai cortando a massa. Então, eu deixo nessa direção. Então, eu cortei toda a volta do Papai Noel aqui, do molde, e eu vou tirar daqui agora. E vou colocar na assadeira, coberta, né, forrada com papel manteiga. Então, eu pego a assadeira aqui, ó, ela tá com papel manteiga, e eu tiro o biscoito daqui. Posso até pegar uma faca maior para poder ajudar na hora de tirar aqui. Eu posso tirar com a faca, assim, ajudando com a faca, ou eu posso erguer o tapetinho e tirando aqui, ó. Tá vendo, ó, facinho? E daí eu vou ajeitando aqui. Fica algumas rebarbinhas do corte. Tá, ó. Então, eu cortei a massa com um molde de papel manteiga. O molde que eu tirei da internet. Então, eu tiro aqui o papelzinho, ó. Tá o formato do Papai Noel, tá? Se ficar alguma rebarbinha aqui, de massinha do corte aqui, ó. É só ir com o dedo assim, ó, e ajeitar a rebarbinha dele, deixar lisinho. E agora é só colocar o biscoito aqui na assadeira com o papel manteiga. Ajeito aqui e ficou aqui, ó. Tá? Se você não tiver assadeira assim, para biscoito, que ela baixinha, você usa a sua assadeira comum, virando o fundo para cima e colocando papel manteiga para depois pôr o biscoito. Se você tiver o cortador, agiliza bastante esse processo de corte dos biscoitos, tá? O cortador, ele vai fazer com que o seu trabalho seja mais acelerado, que a sua produção seja mais rápida. Você vai conseguir produzir, cortar os biscoitos mais rapidamente. Então, aumenta a sua produção, agiliza a produção, tá? Então, eu tenho alguns cortadores aqui com o tema de Natal e eu vou mostrar como que com o cortador é mais rápido, tá? No começo, para quem não tem os cortadores, ainda não sabe quais cortadores que vai usar mais, no começo não tem dinheiro, né, não tem muito dinheiro para investir, então você pode optar por fazer o molde do formato que você quiser e cortar aqui na massa com o molde. Mas como vai aumentando a sua produção, você vai conquistando mais clientes, vai tendo mais pedidos, mais encomendas, daí você investe em cortadores para agilizar o seu processo de biscoitos, para agilizar a sua produção. Então eu vou mostrar como que é rapidinho com o cortador, ó. Com o cortador você já vai cortando vários. Aproveita o máximo do espaço da massa aberta. E daí você cortou, vou pegar um outro aqui, ó. Vou pegar a estrela. Ó, cortou, daí é só tirar daqui. Você pode levantar o tapetinho de silicone e tirar o biscoito ou tirar com a ajuda da faca. Aqui eu já cortei, então, 6 biscoitos, bem rápido com o cortador.
Então, eu venho aqui, ó, pego com a faquinha ou levanto, ó. Tá? O cortador, ele ajuda bastante nessa agilidade e também na qualidade do corte dele. E quando ele é de ferro, ele é mais fácil ainda de trabalhar, o corte fica bem bonito, mais até do que quando é de plástico. O de plástico pode, de repente, entortar um pouquinho, mas é bom também, compra de plástico de qualidade, que daí o de plástico ele é mais barato do que o de ferro. Então, eu vou cortando e vou colocando na assadeira. Ó, tem um outro cortador de outro formato de árvore, esse daqui, ó. Tá? Então, eu venho aqui, ó. E corto a árvore também de Natal num outro formato. E eu vou cortando e colocando na assadeira. Esse processo é bem simples, tá? Você vai cortando os biscoitos até acabar a massa, na quantidade que você quer. E depois é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos entre 8 e 12 minutos, vai depender do forno, então é bom você testar seu forno, coloca para assar e vai observando, tá? O biscoito ele estará pronto quando ele tiver dado uma leve dourada embaixo dele. Então é só você observar no forno, quando você vê que tá douradinho embaixo do biscoito, é porque ele já está pronto.